Hi guys, welcome to Talk to Rachel. Nossa dúvida de hoje é sobre como você pode treinar e praticar a pronúncia britânica, ok? Essa é uma pergunta muito comum porque eu sou uma pessoa de Londres, eu nasci lá, eu moro em Brasil mais ou menos 10 anos e durante esse tempo dando aula, eu recebi bastante perguntas das pessoas. Como que eu posso melhorar a minha pronúncia? Eu quero focar no lado britânico. O que eu posso fazer, professora? Então hoje eu vou falar sobre isso junto com o capítulo que está no e-book que você baixou no meu site, talktorachel.com. Você vai conseguir ver como é que você pode focar nisso, principalmente porque aqui no Brasil o foco do ensino do inglês é muito no lado americano. Então, às vezes, aluno que quer focar na pronúncia britânica fica meio confuso. O que eles deveriam fazer? Vamos trabalhar com isso hoje? Tem vários sotaques dentro dos Estados Unidos e vários sotaques dentro da Inglaterra. Então, quando a gente fala que nós queremos focar no sotaque, na pronúncia britânica, ou queremos focar na pronúncia americana, esse é um sotaque geral, porque se você vai viajando dentro do país, você vai reparar que tem vários sotaques diferentes. Por exemplo, na Inglaterra, tem o sotaque de algumas cidades do norte. Por exemplo, lá tem uma cidade que é muito famosa que chama Liverpool, porque é onde os Beatles nasceram. Lá eles têm um sotaque que chama Scouse. E é um sotaque muito diferente. Lá em Londres, lá em East London, tem o sotaque Cockney, que a Adele, a cantora, normalmente pronuncia em inglês dela com esse sotaque. E dentro do sotaque tem vários vocabulários diferentes. O sotaque que eu tenho, o mais perto, não é completamente esse sotaque, mas é o mais perto, chama RP English, Received Pronunciation, ok? Então esse é o que você, se você quer ouvir o RP English puro, seria a rainha. A rainha usa esse sotaque, é como que ela pronuncia em inglês dela. Então, o meu é baseado nesse sotaque. Então, hoje eu vou mostrar para vocês algumas diferenças na hora que você vai pronunciar algumas letras, alguns sons no inglês britânico comparado com o inglês americano. Só para você ver que tem algumas diferenças, não são muito grandes, mas quem quer focar no inglês britânico, esse é o momento para você reparar com essas diferenças. Primeiro, vamos lembrar que às vezes as alunos falam para mim que o sotaque britânico é mais fácil entender. O que é a diferença? É que o sotaque britânico é mais cortado, mais pausada, ok? E o sotaque americano é mais arrastada. Parece que eles estão juntando os sons, ok? Então, esse é porque vários sons dentro das palavras são diferentes. Eu não vou explicar todos, porque tem várias, mas as principais é o som de A, o som de R e o som de T, ok? O som de A em inglês britânico é pronunciado lá no fundo da nossa boca, diferente do inglês americano, que é pronunciado lá na frente da nossa boca, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Can't. É o negativo do verbo can, ok? Então nós vamos falar can't. Can't. Esse é o som de A aqui no inglês britânico. Can't. Outra opção, fast. Em inglês americano seria fast. A pronúncia vem lá na frente da boca. Em inglês britânico lá no fundo. Fast. E o último, class. Então, esses são os sons de A em inglês britânico. O que é a minha dica aqui? É que você vai repetindo, ouvindo, repetindo. Assim você vai reconhecendo a diferença do som, ok? Em inglês britânico e em inglês americano. Fast, class, can't.
Com o som de R em inglês britânico, a gente não pronuncia o R se ela não vem antes de um vogal. Se ela vem antes de um vogal, nós vamos pronunciar. Se não, nós vamos colocar ela como se fosse um R silencioso, ok? Vamos ver algum exemplo. Por exemplo, meu nome começa com R e depois um vogal. Então, ela vem antes do vogal, nós vamos pronunciar Rachel, Rachel. Mas, se ela não vem antes de um vogal, nós vamos ignorar esse som. É como se fosse um som A, ok? Então, vamos ver um exemplo. Car, car. Over, over. The car went over the mountain. The car went over the mountain. Agora com o som de T em inglês britânico. Em inglês britânico, esse T é sempre pronunciado como se fosse um T mesmo. Em inglês americano, quando esse T vem dentro de uma palavra, às vezes ela tem o som de D, ok? Provavelmente você já reparou. Por exemplo, a palavra later, later, T em inglês britânico, later, later. Você viu como estamos pronunciando o T. Em inglês americano, later, later. É como se fosse um D, não um T. Later, later, later. Um outro exemplo, better, better, better. No inglês americano, better. Em inglês britânico, better, better. Agora nós vemos algumas diferenças que tem no inglês britânico, na pronúncia de inglês britânico. Vamos agora ver como que você pode estudar mais essas diferenças e praticar mais, ok? Então, um dos exemplos que eu dou no e-book é a ideia de estudar séries, músicas, podcasts de pessoas que são britânicos. Aqui no Brasil tem muito contato com a cultura americana, mas existe hoje em dia bastante ferramentas para você conseguir ter acesso de programas de televisão, séries, filmes, músicas, podcasts, tudo em inglês britânico. O mais que você treina o seu listening, o mais você vai conseguir reparar com esses sons. Tem muitos professores que falam que esse não ajuda, mas eu sei que me ajudou na hora que eu estudei português. Eu escutei muito português para conseguir depois pronunciar sons que não existem no meu idioma, ok? Então, um dos exemplos que a gente colocou lá, se por exemplo, você está estudando um episódio de The Crown. The Crown é uma série sobre a vida da rainha. E dentro dessa série você vai conseguir pegar parte de um episódio e vai repetindo junto para você conseguir ver as diferenças dos sons, para você conseguir treinar a sua boca, ok? Vamos ver algum exemplo. Resentments can build up from a life as a support act. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. For the times they are changed. Além dessas séries grandes, tem vários professores que estão no YouTube que estão ensinando inglês com sotaque britânico, ok? Então você pode buscar estudar junto com essas pessoas, ok? Como uma professora nativa, eu gosto muito que os alunos tentem escutar aulas comigo, principalmente quando eles estão um pouco mais confortáveis com o idioma, a partir de pré-intermediário, intermediário, para eles conseguirem estudar comigo em inglês, não em português. Porque assim você está constantemente ouvindo e repetindo comigo. Então tem muito mais chance que você vai conseguir reproduzir o som, ok? Então essa é uma coisa que eu faço aqui na minha escola, essa é uma coisa que eu faço com vários dos meus vídeos, para você conseguir ter aquela imersão com o sotaque britânico. Porque lembra quando a gente era pequeno?
quando a gente aprendeu português? Vocês, né? Vocês aprenderem seu idioma escutando seus pais e repetindo, escutando seus professores e repetindo. É uma coisa que a gente precisa treinar no seu ouvido para conseguir reproduzir os sons, ok? E mais contato que você tem, melhor. Ok? Eu vou deixar lá no meu e-book vários exemplos de séries, de personagens que você pode buscar para escutar podcasts sempre que são britânicos. Porque eu sei que é mais difícil saber onde você pode buscar esse material. Mas sorte nossa hoje em dia que temos a internet, temos essas plataformas de séries e filmes, etc. E tem bastante opção para você achar uma coisa que você gosta, que chama a sua atenção e que vai deixar você interessado enquanto você está praticando, ok? Temos também páginas do BBC Learning English, the University of Cambridge and the British Council. Esses são um dos maiores sites para aprender inglês hoje em dia na internet. Não tem sites americanos tão grandes quanto esses britânicos. Esses sites britânicos são mundialmente usados por professores e eles têm muitos listenings, muitas atividades focando nessa ideia de inglês britânico. Então é muito interessante você acessar e praticar, ok? Junto com isso, tem um aplicativo que chama Elsa, ok? Esse aplicativo, ela foca na pronúncia, ok? Você vai escolhendo o sotaque que você quer ouvir e você precisa reproduzir, ok? Aquela som para você conseguir acertar. Eles vão falando lá no aplicativo se você conseguir reproduzir o som ou não. Eu acredito que todas essas ferramentas precisamos usar para ter aquele contato que nós precisamos ter para conseguir reconhecer sons diferentes no inglês britânico e inglês americano. Hoje nós vemos como que nós podemos aprender e praticar o sotaque britânico. Ok? Essa pronúncia, ok? Pessoas pensam, se eu aprendo inglês com um britânico, será que eu vou entender um americano? Você vai sim, porque é como se fosse a diferença entre português de São Paulo e português de Bahia, ok? Não é tão diferente, tem gírias, tem um sotaque, palavras que eles pronunciam diferente, mas o base de idioma, gramática, a maioria do vocabulário é tudo igual. Então não se preocupe. O que é importante, se você escolhe que você gosta do sotaque britânico, você acha que ela é ou mais bonito, ou mais fácil de entender, ou qualquer razão que você escolheu, que você busque estudar com uma pessoa daquele país, ok? Então, eu sempre falo para meus alunos que gostem de inglês britânico, escutem minhas aulas que estão em inglês, eu sempre faço aulas para pessoas que estão um pouco mais avançadas, de pré-intermediário para cima, e somente em inglês, para eles conseguirem perceber o sotaque o tempo inteiro. Você não vai perder seu sotaque, mas você vai melhorar muito sua pronúncia se você escolhe estudar com um nativo, porque você está treinando o tempo inteiro o seu ouvido, você vai conseguir entender o nativo com mais facilidade e também você vai conseguir reproduzir os sons do nativo com mais facilidade. Sotaque e pronúncia são coisas diferentes. Você consegue sempre melhorar sua pronúncia. Eu busco fazer isso todos os dias com português. Eu falo com sotaque depois de 9 anos morando em Brasil, mas eu sempre estou buscando melhorar a minha pronúncia, ok? Então, essa é uma coisa que você consegue ter com professores nativos, que você sempre está buscando melhorar seu ouvido e sua pronúncia, ok? Antes de terminar hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não baixou meu e-book para entrar no meu site, que o link está na descrição desse vídeo, para você baixar gratuitamente. Esse e-book é um e-book de verdade, são quase 100 páginas de dicas, de 10 dúvidas que eu recebi mais perguntas durante os 10 anos dando aula aqui no Brasil. É um e-book super completo, eu acompanho todos esses vídeos que vocês estão vendo nesse playlist
playlist aqui no YouTube. Lembrando que eu tenho outras formas para você também estudar comigo. Eu tenho um blog, eu tenho páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook, obviamente meu canal aqui no YouTube e também tem grupo no Telegram. Eu criei recentemente tudo isso online, porque depois de 7 anos tendo em escola, eu recebi muitas perguntas das pessoas querendo estudar comigo, mas não moravam na minha cidade. Então, eu decidi criar essas plataformas para conseguir compartilhar meu conhecimento com vocês, ok? Então, eu espero que você gostou desse vídeo e a gente se vê na próxima. Lembra, keep studying, guys!